Olá, crianças, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E para iniciarmos a nossa aula, eu preciso que vocês abram o módulo na página 24, tá bom? Vamos começar? Na página 24 existe um resumo, do que aconteceu nas nossas últimas aulas. Então vamos relembrar? Primeiro ele fala sobre romances de ficção científica, que são aqueles que têm por característica a presença de um avanço científico inexistente na época em que a obra foi criada. As obras de Júlio Verne, como 20.000 léguas submarinas, são assim classificadas por se referirem a tecnologias que só existiriam muitos anos depois. Nas narrativas, como em um romance, é comum a fala dos personagens ser apresentadas por discurso direto, que pode ser indicado por aspas ou travessões. Nós temos aí um primeiro exemplo com aspas, que é uma caçada, Ned exclamou. E um outro exemplo com travessão, é maravilhoso, observei. O segundo assunto também que nós acabamos de estudar nas últimas semanas foi os pronomes pessoais, que indicam as pessoas do discurso. Ele pode ser reto ou oblíquo. Primeira pessoa singular, eu. No caso reto, no caso oblíquo, mim, comigo. Primeira pessoa no plural, nós, no caso reto, e no oblíquo, nos, nós ou conosco. Segunda pessoa, com quem se fala, singular, no caso reto, tu, oblíquo, te, ti, contigo. Segunda pessoa, plural, caso reto, vós e oblíquo, vos, vós ou convosco. E terceira pessoa, que se trata de quem se fala, singular, caso reto, ele ou ela, ou oblíquo, o, a, lhe, se, si, consigo. Plural, eles, elas, os, as, lhes, se, si, consigo. Os pronomes pessoais, eles também são utilizados para tornar um texto coeso, interligando ideias e palavras. Também ajudam a evitar a repetição de algumas palavras. O último assunto que acabamos de estudar foi a letra G e J diante de E e I, que representam o mesmo som. É necessário, portanto, a gente memorizar a grafia das palavras que apresentam essa combinação de letras. E para fazer essa memorização, como é que eu posso fazer? Através de bastante leitura, tá bom? Agora vamos para a nossa próxima página, que é a 25. E na página 25 tem assim: ficção ou realidade? É o momento da gente trocar de ideias. Aí no livro de vocês tem um carro voador, como aqui também no vídeo eu coloquei um exemplo de um. Aí primeiro ele pede para que você descreva a imagem dessa página. Se a gente parar para analisar, a imagem ela apresenta um carro, que está voando por cima de uma cidade, certo? Agora vocês vão ter que descrever como é que é esse carro e como é esse local que ele está sobrevoando, certo? Aí a resposta é pessoal. Segundo, ficção ou realidade? Esse carro, gente, ele é uma ficção ou ele é realidade? Vocês também vão colocar a resposta de vocês. Será que carros voadores podem ser notícia? Sim ou não? E por quê? Cada um vai botar sua resposta aí, tá certo? Terceira questão. Se você quiser saber as notícias do dia, o que você faria? A gente pode fazer o quê? Olha, jornais, revistas impressos, digitais. As redes sociais também hoje nos ajudam bastante, a nós procurarmos notícias e sairmos compartilhando. Então, o jornal que passa na televisão. Então, são vários meios de comunicação que nós podemos ir atrás de notícias, não é isso? E quarta questão, é importante você estar atento às notícias do dia? Por quê? Aí cada um também vai dar a sua justificativa, assim sim ou não, ou e o porquê, Vamos agora para a próxima página, que é a página 26. Na
página 26, o assunto é notícia, né? Leia esse texto. Notícia 1. Primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro. Preço inicial dos veículos deve ser proibitivo, limitando seu uso à aviação, por F, publicado em 26 de setembro de 2018, às 8h48. Aqui, logo do lado, nós temos um vocabulário, né, para a gente compreender algumas palavras. Tem aqui proibitivo, que é difícil de adquirir ou de comprar, e MIT, que é a sigla de Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Universidade Norte-Americana. Temos aí o primeiro parágrafo, não é isso? O período de pré-venda do primeiro automóvel voador do mundo, desenvolvido pela empresa Terrafugia, começará no próximo mês. A expectativa é que esses veículos cheguem ao mercado em 2019, informou nesta quarta-feira a agência oficial de notícias chinesa Xinhua. A companhia sediada em Massachusetts, nos Estados Unidos, pertence à chinesa Geely. Segundo parágrafo, o veículo chamado Transition tem capacidade para 2 passageiros e necessita de pista para decolagem e aterrissagem, como os aviões convencionais, embora possa ser usado também como um automóvel terrestre normal. Em sua fase inicial, o Transition será oferecido apenas ao mercado americano e seu valor ainda não foi revelado. Terceiro parágrafo. A expectativa, contudo, é que o preço inicial desses veículos seja alto demais para pensar em uma rápida popularização do mercado. Por isso, em princípio, o objetivo é competir com o uso de aviões por parte de empresas, governos e empresas de transporte, destacaram os executivos da Geely. Quarto parágrafo. O CEO da Terrafugia, Chris Jordan, também revelou que em outubro será apresentado o próximo projeto da empresa, o veículo TF2, que, ao contrário do Transition, será capaz de realizar decolagens e aterrissagens verticais. Aqui temos o nosso vocabulário que fala sobre executivos, são pessoas que exercem cargos de comando em empresa, e CEO é importante cargo de comando de uma empresa. Esse texto, ele tem como título Primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro. Está disponível aí tem o endereço do site e a pessoa, quando foi colocar no livro, ela acessou em 27 de outubro de 2018. Vamos para a segunda questão. O texto noticia um fato. Que fato é esse? Escreva-o de forma resumida. O texto ele fala sobre o primeiro carro voador no mundo que começará a ser vendido. Terceiro, sobre esse fato, o texto. Ele expõe mais informações ou ele revela uma opinião? Ele expõe mais informações. Gente, expor informações é algo que significa nós falarmos algo geralmente relevante sobre um determinado assunto, o que é mais importante sobre o assunto. Isso daí é expor informações, certo? Já opinar é a gente fazer juízo de um valor sobre o assunto, fundamentando-os em argumentos. É como se eu estivesse dando a minha opinião, o que eu acho sobre o carro voador, certo? Quarta questão. O texto foi publicado no site da revista Veja. O que você sabe sobre essa publicação? Qual é a finalidade dessa revista? É uma publicação voltada ao público adulto que visa expor informações, principalmente sobre política e economia. Quinta questão. O texto lido é: letra A, uma propaganda, letra B, uma notícia, letra C, um artigo de opinião ou letra D, um conto? Vocês vão responder a letra B, ele é uma notícia. Na sexta questão, ele pede para que você releia o texto e pinte de vermelho o título e de laranja a linha fina. E aí eu já coloquei para vocês, todo de letra vermelha aqui é o título, que vocês deverão pintar de vermelho. Primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro. E a linha fina, que vocês vão pintar de laranja, é o preço inicial dos veículos,
ser proibitivo, limitando seu uso à aviação. Agora, na página 28, tem a 7ª questão. Quantos parágrafos compõem o corpo da notícia? Letra A. Identifique numerando os parágrafos. E aí vocês veem lá antes do vídeo que eu fui numerando. 1, 2, 3, 4. Ou seja, são 4 parágrafos, tá certo? B. Em qual parágrafo está exposta a informação principal no primeiro parágrafo? Pois a informação principal sempre vai constar no primeiro parágrafo. As demais fornecem ao leitor informações que são complementares, certo? Coloquem no primeiro parágrafo e vocês podem botar essa informação aqui para adicionar. 8ª questão. Relê agora a foto e a sua legenda. Nós temos a foto do carro voador e aqui nós temos a legenda. O Terrafugia Transition, carro voador, foi desenvolvido dentro do MIT. Letra A. A foto é importante nessa notícia? Explique sua resposta. A foto, gente, ela é importante sim, pois ela irá mostrar algo ao leitor que muito provavelmente ele nunca viu, que é o caso do carro voador. Então a imagem ela será bem mais eficaz do que a descrição. Letra B. A legenda tem o objetivo de complementar a foto, acrescentando informação que ajuda o leitor a entender a imagem. Ainda na página 28, nós temos aqui a 9ª questão que pede para vocês relacionarem as colunas. Letra A, vocês vão colocar A para título. Então, letra A, ele ocupa a posição de destaque no alto do texto e apresenta de forma resumida o fato que está sendo noticiado. B. Linha fina. Em geral, em uma ou duas frases, sem ponto final, complementando a informação do título. Letra C. Corpo da notícia. São os parágrafos que compõem a notícia. Letra D. Foto. É a imagem que ajuda a compreender a informação do texto. Letra E. Legenda. É a frase que, em geral, é curta, que complementa a informação da foto. Vamos agora para a página 29. Sobre a informação do carro voador, responda as perguntas. Letra A. Quem o fabrica? É a empresa Terrafugia. Letra B. Onde é fabricado esse veículo? Nos Estados Unidos, em Massachusetts. 11. Qual é o nome do carro? Transition. A palavra transition é uma palavra inglesa que significa transição, certo? O nome, portanto, ele faz a referência à transição, mudança que o veículo faz, porque ele passa de carro para avião e vice-versa. 12º. Releia o terceiro parágrafo e o que impede a popularização desse veículo, ou seja, que ele seja adquirido e usado por um grande número de pessoas? O alto preço. 13º. Por que essa notícia é relevante? Em que o carro-avião ajudaria na sociedade de hoje? Converse, sobre isso com os colegas e professor e anote a conclusão que chegaram. Essa notícia é relevante, gente? Sim, é uma notícia muito relevante e claro que ela ajudaria muito a nossa sociedade, com bastantes benefícios. Então, ela poderia diminuir o trânsito nas ruas das grandes cidades e oferecer também à população um meio de transporte mais rápido, assim como aconteceu, ultimamente, que foi com o metrô, que ele ajudou bastante o nosso trânsito. 14º. Você acredita em tudo que é publicado como notícia? Como fazer para descobrir se a notícia é verdadeira ou falsa? Compartilhe suas ideias com professores e colegas. Gente, notícia é um texto jornalístico que tem a finalidade de divulgar fatos relevantes e de interesse à população. É composta de título e de parágrafos. O primeiro apresenta as informações mais importantes e os demais as informações secundárias. Pode ser também acompanhada de linha fina, foto e legenda, que fornece informações complementares aos fatos noticiados. Porém, gente, tudo o que chega ao nosso ouvido é verdadeiro? Não!
ao nosso ouvido, aos nossos olhos. Nem toda notícia, gente, é verdadeira, pois muitas vezes eles fabricam notícias falsas para eles serem beneficiados, certo? Então, temos que estar muito ligados, né, para que a gente não esteja compartilhando notícias falsas, que essas notícias falsas é chamada de fake news, e fake news é crime, certo? Página 30. O assunto é pontuação. Eu já passei um vídeo para vocês sobre os sinais de pontuação, né? Falando no geral. Agora aqui ele vai falar sobre o sinal de pontuação específico, que é vírgula, em termos explicativos, certo? Ele pede assim, primeira questão. Releia a frase observando o termo sublinhado. O veículo chamado Transition tem a capacidade para 2 passageiros e necessita de pista para decolagem e aterrissagem, como os aviões convencionais, embora possa ser usado também como um automóvel terrestre normal. Letra A. O termo em destaque se refere a que palavra? O termo transition, né? Ele está se referindo à palavra veículo. B. Esse termo fornece uma explicação. Marque aí essa alternativa. Letra C. Qual é o sinal de pontuação empregado para separar esse termo do restante da frase? A vírgula. D. Que sinal de pontuação também poderia separar esse termo? O travessão. E. Acrescente o sinal de pontuação escolhido e separe a palavra, né? E aqui eu fui e reescrevi toda a informação de novo. E no lugar da vírgula, vocês vão botar a travessão, assim como eu coloquei aqui no exemplo, certo? E o texto, né? O mesmo texto de cima que a Pró já fez a leitura. Então, informações acessórias que explicam uma palavra anterior ficam isoladas no restante da frase por vírgulas, que podem também ser substituídas pelo travessão. O veículo, vírgula, chamado transition, é informação acessória, coloca a vírgula de novo, tem capacidade para 2 passageiros. Então, essa vírgula, ela vai estar isolando, né, o termo explicativo das demais frases, certo? Das demais palavras. Vamos para a página 31. Segunda questão. Nas frases a seguir, você vai fazer o quê? Sublinhar a informação acessória, circular a pontuação que separa do restante da frase e indicar com uma seta a palavra a que o termo se refere. E aí no livro de vocês tem um exemplo. Muitos países, como a Holanda, já têm protótipos de carro voador. Então, a vírgula, vocês vão chegar e vão fazer o quê? Circular, pois ela é a pontuação que separa. A informação necessária vocês vão sublinhar, que é como a Holanda. E como a Holanda, vocês vão botar a seta, que ela está se referindo aos países, né? Vamos lá na frase A. A Terrafugia, uma empresa de tecnologia, desenvolveu um veículo voador. Vocês vão sublinhar uma empresa de tecnologia, circular as 2 vírgulas e vão colocar a seta de empresa até Terrafugia, certo? Porque a empresa que eles estão citando é a empresa Terrafugia. Letra B. No Transition há apenas 2 lugares, um para o motorista e outro para o passageiro. Então, a informação acessória é há apenas 2 lugares. Vocês vão sublinhar. Vão circular as vírgulas e vão colocar a seta de ir até lugares, certo? Letra C. Essa notícia sobre o carro voador, surpresa para muitos leitores, está sendo divulgada em vários jornais. Então, a informação acessória é surpresa para muitos leitores. Vocês vão circular as vírgulas e a seta vai de muitos até voador, certo? Ainda na página 31, ele pede para você reescrever as frases seguintes, acrescentando uma informação acessória referente às palavras em destaque. Então, eu coloquei aí para ajudar vocês, né, nessa atividade. A frase é assim: Pedro, que é a palavra que está em negrita, a letra, né,
o nome, perdão. Pedro foi escolhido para ser o diretor da empresa. Olha, Pedro. Vamos colocar agora a informação acessória. Pedro, excelente pessoa. Bota entre as vírgulas, bota a vírgula, viu? Depois do Pedro e depois da pessoa. Pedro, excelente pessoa, foi escolhido para ser diretor da empresa. Que vocês sabem, informação acessória, ela tem que estar entre vírgulas. Letra B. A menina estava triste. Vamos colocar uma informação acessória. A menina, vírgula, filha de minha vizinha, vírgula, estava triste. Letra C. Aquele senhor disse que não vai comprar um carro voador. Aí vamos botar agora a informação acessória. Aquele senhor, vírgula, filho de um milionário, vírgula, disse que não vai comprar um carro voador. Voador, viu? Que aí ficou viador, mas é voador. Agora nós vamos para a página 32 e 33, que fala sobre as palavras com a terminação em agem, certo? Algumas palavras são formadas pelo acréscimo da terminação agem. Essa terminação tem um sentido de ação ou ato. Assim, decolagem é o ato de decolar. Aterrissagem é o ato de aterrissar. As palavras viagem com G e viagem com J têm a mesma pronúncia, mas pertencem a classes gramaticais, diferentes. Viagem com G é um substantivo e tem terminação agem, que indica ação. E viagem com J é o verbo e corresponde à terceira pessoa do plural. Aí vamos aqui, ele como substantivo. A viagem foi boa. Ele como verbo, tomara que eles viajem muito. Agora é com vocês, certo? Podem resolver as atividades da página 32 e 33. Beijos e até a próxima.